a gente vai aprofundar um pouco mais essa situação. Hoje a gente vai abordar novamente o surgimento, o desenvolvimento e a chegada ao poder do Estado nazista. A ascensão de poder do Hitler na Alemanha. Então, a gente precisa começar pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela vai chegar ao seu fim e vai ter como a grande perdedora a Alemanha. O czar, ou melhor, o imperador alemão, ele acaba fugindo da Alemanha e se instaura uma república, chamada República de Weimar. Essa República de Weimar, ela vai ser uma república parlamentarista, de caráter liberal, e vai ser uma república frágil, que vai sofrer tentativas de golpe ao longo do seu processo de vida. Imediatamente após a derrota alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras, especialmente Inglaterra e França, elas vão costurar um tratado de paz em que a Alemanha vai ser humilhada. Então você vai ter o chamado Tratado de Versalhes, em que essa humilhação alemã vai ser construída principalmente por essas nações, França e Inglaterra, uma vez que os Estados Unidos ele adota uma postura de guerra sem vencedores, mas tanto a França quanto a Inglaterra tinham razões mais do que o suficiente para não adotarem essa política de fim de guerra. A França, ela desejava humilhar a Alemanha, porque anos atrás, através da Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha havia derrotado a França e retirado dos territórios dela. A Alemanha também havia fomentado a busca pela independência da colônia de Marrocos em relação à metrópole francesa. Então são situações que a França acaba se ressentindo com a Alemanha e buscava devolver essas humilhações. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a França derrota a Alemanha, tudo que a França quer é permitir que a Alemanha sinta um pouco desse sabor amargo da derrota, da humilhação, da perda de territórios, da perda de colônias, e é isso que a gente vai ver do lado francês do Tratado de Versalhes. A Alemanha vai ter que devolver a Alsácia e Lorena, a Alemanha vai perder as suas colônias que possuíam. Então, a gente consegue compreender que essa política de culpar a Alemanha pela parte francesa, ela vai se dar por esse ressentimento. A Inglaterra, por outro lado, percebendo que a Alemanha era a principal potência dessa segunda revolução industrial e que rapidamente se reconstruiu após a unificação para concorrer com a Alemanha e mandar para todos os portos do mundo com seus navios próprios mercadorias de qualidade próxima ou superior a preços menores ou extremamente concorrentes aos preços ingleses. Então a Inglaterra percebia na Alemanha uma grande potência, uma grande rival econômica que precisava ser eliminada. E aí o que você vai ver no Tratado de Versalhes que pende para esse posicionamento inglês? Você vai ter a desestruturação do parque industrial alemão, você vai ter a proibição da indústria bélica alemã, você vai ter o desmonte da marinha,
dos submarinos, o confisco de submarinos, o confisco de navios, o confisco de aviões, tudo isso para enfraquecer economicamente a Alemanha, para que ela não voltasse a se tornar um perigo econômico para a Inglaterra. Então, você tem essas situações que justificam esse posicionamento no Tratado de Versalhes. E as duas concordam que houveram muitos gastos e muita destruição na Primeira Guerra Mundial. Muitas vidas foram perdidas, indústrias foram explodidas, e era necessário a reconstrução desse parque industrial. E cobra-se da Alemanha o pagamento dessa dívida, essas compensações de guerra. Então, tanto a Inglaterra quanto a França fazem com que a Alemanha pague enormes compensações de guerras. E isso vai ser extremamente maléfico para a sociedade, para a economia, para a política alemã. Porque o Estado alemão estava falido, porque ele havia investido pesadamente na guerra e perdeu. O Estado alemão estava falido porque havia perdido suas colônias. O Estado alemão estava falido porque a sua indústria havia sido desmontada. O Estado alemão estava falido porque os seus principais meios de transportes marítimos tinham sido confiscados. Estava falido porque o setor militar dispensou uma grande quantidade de soldados, e aqui eu acabei não falando para você, a Alemanha teve que dispensar contingente militar, acabou com o alistamento militar obrigatório, teve que ter uma força apenas de defesa. Tudo isso somado gerava um alto índice de desemprego. Muitas famílias alemãs não tinham como sobreviver, estavam em situação de miséria, estavam quebrados, estavam sem dinheiro, estavam passando fome. E aí, esse caos instaurado na Alemanha possibilita o surgimento de movimentos sociais a favor desse pobre. E aqui eu puxo o gatilho lá daquela reflexão do mundo pós-Revolução Russa. O comunismo ganha força na Alemanha nesse momento. O comunismo, e aqui eu cito o nome de Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela vai ser uma das líderes do movimento comunista, chamado de Liga Espartaquista, que vão organizar greves e vão organizar golpes políticos, especialmente no ano de 1919. Então, os trabalhadores, os proletários, com o ideal comunista, com o ideal de esquerda, se organizam e tentam dar um golpe na República de Weimar, que é uma república parlamentar liberal, e aí eles tentam dar esse golpe, só que a república reprime fortemente essa tentativa de golpe. Convoca os poucos militares que existem, e os militares, então, reprimem esse movimento com extrema violência e acaba prendendo Rosa Luxemburgo, e a sua sentença é a morte. Tentativas de golpes eram sentenciadas com a morte. Esse movimento comunista, esse movimento que tenta dar um golpe político e implementar o socialismo bolchevique na Alemanha, vai ser odiado por vários setores sociais. Obviamente,
O primeiro setor que é descontente com essa tentativa de golpe é a burguesia, porque a burguesia não quer perder os seus bens. A pouca indústria que sobrou, o mercado que sobrou, então a burguesia não quer ter seus bens confiscados e, por isso, apoia a repressão ao movimento espartaquista, ao movimento de Rosa Luxemburgo. Você tem os militares que acabaram interpretando que o movimento comunista era um movimento que buscava entregar parte da Alemanha para a Rússia, para a União Soviética, e eles não desejavam isso. Como eles são nacionalistas, como eles defendem a pátria, ceder ao comunismo era ceder à Rússia, era ceder à União Soviética. Então, é mais um grupo anticomunista. E, por fim, os próprios religiosos. Como o movimento comunista tem uma ideologia ateísta, os religiosos ali acabam ficando apavorados, com medo de perderem seus cargos, com medo de perderem seus benefícios. E a gente não pode esquecer da própria questão da fé. Esses religiosos, com medo da implantação de uma sociedade sem fé, sem religião, eles então não podem aceitar a implantação de uma sociedade ateia. Nesse sentido, militares, burguesias e setores religiosos acabam defendendo e apoiando essa repressão violenta e o próprio assassinato de Rosa Luxemburgo no ano de 1919. O ano vai passando, chega a data de 1923, então a década de 20 entra. Não se preocupem com essas questões de data, eu já disse isso para vocês, tá? Eu só estou aqui marcando alguns pontos, mas o que você precisa entender é que a década de 20 vai ser uma década, especialmente o início da década de 20, vai ser uma década marcada por uma hiperinflação na sociedade alemã. Para você ter uma ideia, uma fatia de pão na Alemanha chegava a custar mais de 200 bilhões de marco alemão. Olha o absurdo, né, que a gente está vivendo nesse momento na Alemanha. Uma fatia de pão custava mais de 200 bilhões de marco alemão. Então a inflação chegava assim a situações estratosféricas. Existe um número que coloca que a inflação alemã é cerca de 17.000%. E aí, quando a gente olha o preço do pão, a gente tem essa noção na prática. E era tanto dinheiro que as pessoas tinham que ter para comprar qualquer coisa, que as pessoas iam nos mercados e colocavam seus dinheiros em carrinhos de mão. Existem alguns filmes que relatam isso, existem alguns filmes que a gente pode ver essa dificuldade da vida alemã que foi provocada por essa hiperinflação. Então, as pessoas iam com carrinho de mão para fazer o mercado e algumas vezes essas notas saíam voando do carrinho e ficavam na rua assim, né? E as crianças brincavam com essas notas, rasgavam, queimavam, faziam qualquer coisa, porque o dinheiro alemão era um produto completamente sem valor. Casas mais pobres queimavam o dinheiro porque não tinham como comprar lenha para se aquecer durante o inverno, e aí utilizavam o dinheiro que não tinha valor, de novo, repetindo, para se aquecer. Existe um grupo de... não sei nem dizer se pode ser chamado de historiador, que eles fazem uma leitura reversa dessa situação. Eles dizem que a Alemanha, nessa década de 20, tinha uma situação econômica estável que
as pessoas brincavam com dinheiro na rua, mas elas brincavam por quê? Elas brincavam porque o dinheiro não possuía valor. Para você comprar uma fatia de pão, você tinha que ter mais de 200 bilhões de dinheiro. É muito dinheiro. Então, você brincar com 100 notas não faz diferença. Você não consegue comprar absolutamente nada com 100 notas de dinheiro. Então, as pessoas simplesmente não se importavam com dinheiro na rua voando, com dinheiro na rua entupindo vala, com dinheiro na rua nas mãos de criança, perdido. Então, com o dinheiro sem valor, por causa dessa inflação que chegava a 17.000%, você tem uma realidade extremamente difícil. Uma realidade que fomentava a greve, uma realidade que fomentava o desemprego, uma realidade que fomentava protestos sociais e que levou essa população mais pobre, proletária, a se aproximar de ideais socialistas. Essa população chegou a se aproximar da Liga Espartaquista. Essa população começou a votar em políticos de esquerda, em políticos comunistas. Saiu simplesmente do campo do golpe, antes de 20, para um campo político legal, depois de 20. E, nesse sentido, alguns grupos paramilitares começaram a se organizar para frear o crescimento desse projeto comunista na política da República de Weimar. Você tinha o Partido Nacional dos Trabalhadores, você tinha o Partido dos Trabalhadores, que o Hitler vai entrar. O Hitler vai entrar para vigiar esse partido, para saber se eles têm ali uma característica comunista. Hitler era um espião. Só que quando Hitler entra no partido, ele começa a ouvir o que está sendo dito ali, e nada do que está sendo dito leva Hitler a acreditar que aquele partido tem por objetivo implantar o comunismo na Alemanha. Hitler se filia a esse partido. A gente tem que lembrar quem é o Hitler também. O Hitler não é alemão, o Hitler é austríaco, sai da Áustria frustrado porque a sua pintura não é reconhecida, acaba indo para a Alemanha, onde se alista, onde vai para o fronte de batalha, acaba sendo atingido e vai parar nos campos médicos, e antes de regressar para o combate, a Alemanha se rende e Hitler fica extremamente frustrado, porque imaginava que a Alemanha poderia vencer a guerra. E aí Hitler entra no Partido dos Trabalhadores Alemães para ver se esse partido tinha alguma coisa de comunista. Não tinha. Hitler se filia, é um dos membros com boa oratória, logo se destaca, e mais ou menos ali em 1923, 1922, Hitler aproveita essa onda popular de identificação com o socialismo e sugere mudar o nome de Partido dos Trabalhadores para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido nazista. Então, ele vai colocar o nacional socialista para fazer com que a população fique, no mínimo, curiosa para ouvir o que eles têm a dizer, já que eles pretendem aí fazer com que o socialismo ganhe cada vez mais espaço no cenário político. Então, o Hitler ele vai mudar o nome do partido como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de convencimento popular. E aí, no ano de 1923,
O Hitler organiza uma tentativa de golpe conhecida como o Putsch de Munique, ou Putsch da cervejaria. Os dois nomes são aceitos. Só que é um golpe fracassado, ele vai estar inspirado nas ideias de Mussolini, lá de um ano atrás, na Itália. Não funciona na Alemanha, porque, primeiro, as ideias nazistas, elas não colam na população, a população não leva a sério os discursos que eram feitos por Hitler e pelo partido nazista. Poucos são os indivíduos que aderem a esse movimento. Então, o Hitler ele tenta dar um golpe em 1923 e acontece a repressão do golpe. Só que essa repressão ela tem uma baixa violência. 4 anos atrás, Rosa Luxemburgo, uma dos líderes da Liga Espartaquista, tenta dar o golpe e, em seu julgamento, é sentenciada à morte. Só que olha o que vai acontecer agora quando Hitler e o partido nazista tentam dar o mesmo golpe. Hitler é sentenciado a 5 anos de prisão. O que eu quero que tu perceba aqui é que existe 2 pesos e 2 medidas para um mesmo ato. Quando os comunistas tentaram tomar o poder, a punição foi a morte. Quando os nazistas tentaram tomar o poder, a punição foi a prisão por 5 anos. Tá, JB, mas o que significa dizer isso? Significa dizer que, no mínimo, a justiça alemã ela tem pendências, ela pende para o lado do nazismo. Porque vários setores conservadores da Alemanha vão simpatizar com o nazismo. Não com todas as suas ideias, mas principalmente com a ideia de que o nazismo ele é anticomunista. E aqui a gente pega um dos principais pontos, ou melhor, 2 dos principais pontos que permite a gente localizar o nazismo. Então, quem é que vai aderir ao nazismo? São os setores conservadores da sociedade alemã. Vão aderir por quê? Porque o nazismo é um movimento anticomunista. Então percebe que quando você tem conservadores anticomunistas, no mínimo você tem uma política nazista situada numa posição que não é a esquerda. Durante o processo eleitoral de 2018, houve todo um debate sobre o posicionamento do nazismo na esfera política, com pseudo-jornalistas dizendo que o nazismo era de esquerda. Quando o nazismo coloca que ele é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, esses seres dizem assim, o nazismo era o PT da Alemanha. E agora, com essas informações que você possui, você percebe que quando Hitler coloca o nacionalsocialismo, ele não tem nada a ver com o comunismo. Ele faz isso apenas por uma prática de atração da população para o seu partido. E mais, quando você percebe que quem adere ao nazismo são os setores conservadores, você está colocando que não é o pessoal de esquerda que quer mudança, que quer uma revolução. Quem é conservador quer conservar o que está, não quer revolução,
não quer mudança, não quer transformação. Então, no mínimo, a gente não pode colocar o nazismo como de esquerda. Ah, JB, então o nazismo é de direita. A maioria dos historiadores, a maioria da literatura séria coloca o nazismo dentro desse espectro de direita. E como eu já falei no vídeo anterior, você pode, nas provas, colocar que o nazismo é de direita, que o fascismo é de direita, por essas características que eu estou te apresentando. Conservador e anticomunista. Só que o ideal é que essa esfera de classificação, esquerda ou direita, não seja suficiente para classificar o nazismo. Porque ele extrapola tanto a direita quanto a esquerda. Porque, de um lado, você tem uma política altamente intervencionista, característica de esquerda. Por outro lado, você tem uma postura anticomunista, antipopular, voltado para os interesses da burguesia. Então, você tem aqui, elementos que podem ser vistos na esquerda, que podem ser vistos na direita. Então, não dá para simplesmente dizer que o nazismo é de direita, que é de extrema direita. O nazismo, ele possui uma classificação própria, que é o Estado autoritário, o Estado totalitário. E a gente pode incluir nos estados totalitários o Estado nazista, o Estado fascista, o Estado comunista. São estados totalitários. E aí entenda comunista aqui como o stalinismo, tá? Eu já coloquei um vídeo para vocês aí sobre a Revolução Russa, em que o professor aborda lá esse período do stalinismo. Se tiver alguma dúvida, volta lá e dá uma assistida. Então, o nazismo ele está para além da direita ou esquerda. Ele possui uma nomenclatura própria, que é o Estado totalitário. Então, o Hitler passa 5 anos preso, quando ele deveria ter sido assassinado, como Rosa Luxemburgo foi, mas não foi, porque os setores conservadores estavam tendenciosos a aderir ao nazismo. Hitler é preso, e na prisão ele acaba escrevendo o manual nazista, chamado de Mein Kampf, Minha Luta. E ali, nesse livro, a gente pode ler todas as características mais viscerais do nazismo. Entre elas, a teoria do espaço vital e o antissemitismo. Duas características fundamentais do nazismo. Espaço vital, antissemitismo. JB, mas o que é o espaço vital e o antissemitismo? O espaço vital é uma política expansionista alemã que defende a conquista de outros territórios onde existe população germânica, onde existe cultura germânica e espaços que sejam importantes para a sobrevivência do povo germânico. E o que é antissemitismo? Semita é o povo judeu. Hitler, em sua obra Mein Kampf, culpa os judeus pelo fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial e culpa os judeus pela crise que se instaura na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E aí tu traz para a nossa realidade brasileira, século XXI,
E aí tu vê claramente que no Brasil, uma parcela da sociedade está usando discursos para se eleger, colocando a culpa desse fracasso político, social e econômico em grupos de minoria, em grupos que estão de oposição a eles. E aí você vê, por exemplo, um candidato que é eleito falando de mamadeira de piroca. Você vê o candidato sendo eleito colocando que nunca se roubou no Brasil como no governo do PT. Você vê o candidato se elegendo dizendo que bandido bom é bandido morto. Você vê candidato se elegendo com o discurso de tá com pena, leva para casa. Você vê, e aí uma coisa bem mais atual, um discurso de precisamos desenvolver uma vacina contra a Covid e vamos utilizar os presidiários para fazer os testes que são necessários e não mais os animais. Então, você vê um grupo de pessoas com uma mentalidade segregacionista que aponta para as minorias e coloca essas minorias como seres inferiores, como seres que são culpados pela desgraça da sociedade. E essas pessoas, que são as culpadas da sociedade, acabam sendo expulsas, segregadas, perdendo os direitos, perdendo a fala. E não se assustem se elas perderem as vidas. Porque essa é a escalada que se faz. Imaginem inocular nesses presidiários propositalmente Covid e testar nesses presidiários vacinas, remédios. O cara está preso numa cela que deve ter 15 e tem 60, num sistema em que a corrupção, e aí eu estou falando no sistema policial e no sistema carcerário, a corrupção ela é vista aos olhos nus. Infinitas são as vezes de notícias que nos apresentam pessoas que são presas indevidamente, policiais que plantam provas falsas, vídeos de internet que mostram policial colocando droga no carro do indivíduo, alguma história de alguém que o policial estava fazendo lá o baculejo e de repente a droga aparece. Você tem aqui um sistema extremamente corrupto que leva pessoas inocentes para a cadeia e essas pessoas inocentes podem ser utilizadas para fazer testes de remédios, testes de vacina ou de qualquer coisa. Não basta pagar pelo crime dentro da cadeia, ainda tem que ser penalizado com mais torturas. Porque Hitler fez isso com os judeus, naquilo que a gente chama de Holocausto. Vocês conhecem o Holocausto, vocês já viram filmes sobre o Holocausto, vocês já viram fotos, vocês já viram relatos, já viram notícias. E se não viram, pode procurar no YouTube, que você vai encontrar uma gama infinita de vídeos que mostram relatos sobre o Holocausto. Judeus que eram médicos, que eram advogados, despossados, sendo tratados como menos que animais, dias a fio, com fome, trabalho forçado, eram torturados. Existem relatos de experimentos de médicos alemães nazistas que cortavam o corpo de um judeu para ver quanto tempo aquele corpo cicatrizava, quanto tempo um corpo debilitado cicatrizava.
Quanto tempo um corpo debilitado que fosse passado uma pomada cicatrizava. Então, olha o grau de loucura que leva uma pessoa a dizer que um indivíduo que está encarcerado deve servir para um bem maior da humanidade, desenvolvendo remédios, vacinas ou qualquer outro tipo de experimento científico. Alguns podem dizer, JB, mas ele é criminoso, ele cometeu um assassinato, ele estuprou, ele cometeu os piores crimes da vida dele. Ele tem que pagar de algum jeito. Eu não estou dizendo que esse indivíduo tem que ser liberto. Eu não estou dizendo que esse indivíduo tem que voltar para o meio social. O que eu estou dizendo é que o sistema carcerário brasileiro não apresenta confiabilidade para que esses indivíduos sejam utilizados como cobaias. A gente não sabe quem é estuprador, quem é traficante, quem é o ladrão de galinha. A gente não sabe. E a gente não vai saber quais desses indivíduos vão ser utilizados para serem cobaias. Quer um exemplo bem objetivo da parada? O filho do Ike Batista atropelou um ciclista e matou. Quem sabe onde está o filho do Ike Batista hoje? Eu posso te dar certeza que ele não está preso. Agora, tem um cara que é negro, que é pobre, que é lascado, que foi preso porque estava com um pinho nas manifestações contra a Dilma. Ele foi preso porque estava com um pinho e até hoje está preso. Até hoje está preso. E aí, quando tu vai para a análise socioeconômica da parada, quem vai ser a cobaia desses experimentos sociais, desses experimentos científicos? O pobre, o preto, o lascado, o ferrado. Então, é inadmissível que qualquer figura pública ou mesmo qualquer indivíduo com o mínimo de consciência humanitária defenda esse posicionamento de que seres encarcerados têm que contribuir com a ciência para o desenvolvimento de tecnologias. Não. É inaceitável uma postura nazista dessa. Então, a gente para por aqui nessa análise, porque eu já estou ficando um pouco exaltado, e vamos voltar para o nosso conteúdo. Saindo da década de 20, chegando à década de 30, mais exatamente ali 1929 para 30, você tem a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Crise essa que vai falir diversas empresas norte-americanas e, como resposta, os Estados Unidos vai cobrar todos os empréstimos feitos ou, no mínimo, vai parar de emprestar dinheiro. E a Alemanha, a partir de 1925, por aí, estava num processo de recuperação econômica. A sociedade estava começando a se estabelecer, né? Se acalmar. Você não vai ver nenhum golpe depois disso, pelo menos na década de 20. Depois de 23, você não vê mais nenhum golpe na década de 20. Então, a Alemanha vai passar por um período de calmaria, porque os Estados Unidos começa a investir pesadamente na reconstrução da Alemanha. Só que quando chega em 29, os Estados Unidos retira esse apoio e a Alemanha quebra novamente. Toda aquela situação de pobreza, de miséria, de dívida, de passar fome, volta a estar no horizonte do indivíduo alemão.
E nesse contexto, a partir de 29, o Partido Nazista começa a crescer. Se em 23 o Partido Nazista era uma piada, as pessoas não se associavam ao Partido Nazista porque suas ideias eram absurdas, a partir de 29, as ideias nazistas, a ideia de retomar o crescimento a partir de anexações, a partir de expansionismo, fazer a Alemanha grande novamente, ganha corpo na maioria da população. Nos setores conservadores, principalmente, mas a maioria da população compra a ideia nazista. E nas primeiras eleições da década de 30, quase 50% do parlamento se torna de cadeira nazista. Mais exatamente, 46%. É muito grande um partido desse. Ele sozinho tem quase a metade do parlamento. A cada 10 cadeiras, 5 é de nazista. O Hitler concorre nessa eleição, mas acaba perdendo a eleição para presidente para um cara chamado Hindenburg. Só que quando o Hindenburg olha para o parlamento e percebe que o parlamento 50% é de nazista, como uma medida de governabilidade, ele chama o Hitler para ser o seu chanceler, o seu primeiro-ministro, fazendo um paralelo com a nossa atualidade. Todos os governos, depois da reimplantação da República, todos os governos têm a participação do PMDB. FHC, o PT de Lula, o PT da Dilma. Michel Temer era um PMDBista. Jair Bolsonaro, que até então dizia que jamais ia fazer acordo com o pessoal do toma lá da cá, do Centrão, se vê enrascado agora, fazendo acordos com o PMDB, fazendo acordo com o Centrão em nome da governabilidade, para que ele tenha seus projetos aprovados, para que ele não sofra um processo de impeachment. Então, em nome da governabilidade, é prudente que você tenha uma linha diplomática com os maiores partidos do governo. No caso do Brasil, PMDB. No caso da Alemanha de 30, nazismo. Hitler, então, é convocado para ser o chanceler. E não tarda para ele iniciar as medidas de concentração de poder. Taca-se fogo no parlamento, um incêndio criminoso, e o partido nazista grita que era um golpe dos comunistas. Os comunistas, com inveja do nazismo, que possuía 50% da cadeira, estava queimando o parlamento para matar os nazistas. Eles pegaram alguém ali, um jovem, que abriu a boca dizendo que ele tinha feito o fogo no parlamento porque havia sido mandado pelos comunistas. Foi o que o nazismo precisava, foi o que o Hitler precisava para ele iniciar a perseguição oficial contra o comunismo. E já em 1933, extingue-se todos os partidos políticos e inicia a ditadura de partido único do Partido Nazista. Vários opositores fogem, líderes sindicais são presos, vários sindicatos são fechados, sindicatos esses com orientação comunista, com orientações não nazistas, e até se fez medidas de eugenia na sociedade.
se realizou esterilização e assassinato de incapazes, de pessoas com deficiência física ou mentais. Olha a loucura que é o sistema nazista, a ideologia nazista. Hitler organizou exposições de obra de arte, só para você ter uma ideia da loucura aqui, da prática da eugenia, do arianismo. E aí ele colocou quadros de Picasso, que são aqueles quadros que apresentam pessoas tortas, que apresentam pessoas em ângulos que a gente não consegue nem imaginar. Ele coloca esses quadros ao lado de pessoas com aparência próxima àquilo. E aí ele dizia que aquela pessoa tinha casa, tinha emprego, tinha salário, tinha renda, e ele dizia que o povo alemão não tinha comida, que o povo alemão não tinha casa, de que o povo alemão não tinha trabalho, de que o povo alemão estava sofrendo, e que aquela pessoa que era incapaz, que era deficiente física ou mental, possuía tudo aquilo, mobilizando a opinião popular contra os deficientes físicos ou mentais. Não é à toa que essas pessoas apoiaram Adolf Hitler na política de esterilização, de extermínio de incapazes. Desculpa voltar sempre para o nosso período, mas você tem, inclusive, uma proposta do atual presidente, enquanto era deputado, de esterilização química de estupradores. Percebe a semelhança aqui? E aqui eu não estou fazendo um julgamento de valor, tá? Não estou dizendo se está certo esterilizar o estuprador. Não estou questionando isso. Eu só quero que você perceba a semelhança que existe aqui nessa posição e na manipulação da opinião pública para que ela fique a favor de retirada de direitos políticos dos outros. Então, Hitler começa a esterilizar essas pessoas, a tirar a capacidade reprodutiva delas, ou mesmo matar, levar para o campo de concentração e matar essas pessoas. Em 1934, o Hindenburg morre e o Hitler acumula os dois cargos, de presidente e de chanceler, dando início, de fato, ao Estado nazista. Se antes existia uma ditadura de partido único, a partir de 1934 você tem a instauração do Estado nazista. Um Estado altamente intervencionista, economia, política, cultura, e aí na questão da cultura você vai ter a queima de livros, representado hoje, por exemplo, no filme e no livro A Menina que Roubava Livros. Tem uma cena belíssima das fogueiras que aconteciam na Alemanha, e aí essa menina, no final da fogueira, vai ali, pega um livro escondida para ler. E que livros eram esses que eram queimados? Eram livros de opositores ao nazismo, eram livros de judeus. Esses livros passaram a ser proibidos, passaram a ser queimados na Alemanha. Um domínio cultural do Estado sobre o indivíduo. Se fez uma regulamentação de associações, que a gente já falou lá atrás, com o fechamento de sindicatos. Qualquer sindicato que não fosse de orientação nazista era perseguido. Então, qualquer associação que existisse agora, e aí não importa se é sindicato ou se é qualquer outra coisa, qualquer associação de pessoas tem que estar atrelada a um movimento nazista. E um desses movimentos mais conhecido é a juventude hitlerista, que é para formar novas pessoas com essa ideologia enraizada dentro. Tem um outro grupo, menos conhecido,
mas já sendo alvo de pesquisa, que é as noivas de Hitler. Meninas órfãs que foram associadas à imagem de Hitler para dar filhos para o nazismo. Elas não iam casar com Hitler, tá? Não era essa a ideia, mas de que elas teriam filhos dentro de seus casamentos para darem origem a novos nazistas. Então, veja aqui que o Estado totalitário, ele não é totalitário apenas no Estado, na questão política, na questão econômica, na questão internacional, ele influencia diretamente na vida do indivíduo, no que ele pode, o que ele não pode fazer, como ele deve se associar, como ele deve se comportar, o que ele deve pensar, o que ele deve consumir. Uma das características mais fortes, que já falamos aqui, é o antissemitismo e arianismo. É inseparável essa dualidade. O arianismo alemão, ele é reforçado pelo judeu. O humano é assim, tá? O humano é assim. Para o humano se afirmar que é humano, ele diz que todas as outras coisas não são. Então, a afirmação, a autoafirmação, ela vem de mostrar aquilo que não é. Então, o que é um ariano? Um ariano não é um judeu. Não se comporta como um judeu. Não se relaciona com um judeu. E aí, já em 1935, você tem as chamadas leis raciais de Nuremberg, fazendo com que os judeus percam seus direitos civis e políticos. Você tem a proibição de casamentos mistos. O que é o casamento misto? É o casamento entre um alemão, um ariano, por assim dizer, com um judeu. E aí, meu amigo, pega o filme A Vida é Bela. Você tem uma alemã casada com um judeu. Vai assistir esse filme, caboclo? Lindo, lindo. Eu te digo que é um dos filmes mais incríveis sobre o nazismo. A Vida é Bela. Obriga-se o judeu a utilizar a estrela de Davi, que é a marca do judeu, que inicialmente era um estigma, e depois o povo judeu vai absorver isso como um símbolo de orgulho, vai ter a identificação dos filhos de judeus. Todo filho de judeu agora toda filha de judeu vai se chamar Sara, e todo filho de judeu vai se chamar Israel. Olha que loucura! O Estado está intervindo até no nome do indivíduo. E, claro, a construção de guetos. O que são guetos, JB? São espaços dentro da cidade ou fora da cidade que são específicos para um determinado grupo. E aí esses guetos, eles eram separados por grades, construídos muros, para que esses judeus não se misturassem com o povo alemão. A sociedade alemã foi incentivada a denunciar os judeus. Foi estimulada a dizer que o seu vizinho era um judeu. E esse indivíduo que fizesse essas denúncias era beneficiado. Ganhava parte do que fosse confiscado daquele que foi aprisionado, daquele que foi levado para os guetos. E dos guetos, tu sabe que depois eles eram levados para os campos de concentração. E essas viagens para o campo de concentração eram viagens terríveis. Pensa num vagão de trem, ou melhor, pensa num ônibus
completamente lotado. O mais lotado que tu já pegou na tua vida. O trem que levava ao judeu era infinitamente pior do que esse ônibus mais lotado que tu está imaginando. Porque esse ônibus lotado, você vai daqui lá para São Brás, por exemplo, numa viagem de 2 horas. E você tem a possibilidade de sentar, se você tiver do lado, se você tiver em pé e do lado de uma cadeira de alguém que desça ali no Castanheira, por exemplo, você senta no banco. Os vagões, eles não tinham qualquer assento para esses judeus sentarem. E eles eram socados dentro desse vagão até não caber mais ninguém. E todos iam em pé com o mínimo de espaço possível para se movimentar. Não tinha a possibilidade de sentar. Não tinha serviço de bordo levando uma bolachinha, levando um cafezinho, levando uma água sequer. E a viagem durava dias. Essas viagens passavam no meio da cidade. Esses indivíduos gritavam por socorro, gritavam por ajuda, e o povo alemão ouvia tudo isso. E alguns historiadores dizem que o povo alemão não sabia de nada do que estava acontecendo, e é impossível o povo alemão não saber o destino daquelas pessoas. Existiam, inclusive, câmaras de gás, câmaras crematórias dentro das cidades, que se queimava o corpo desses indivíduos dentro da cidade. E o cheiro de carne humana que saía pela chaminé era inconfundível. É impossível um indivíduo alemão não saber o que acontecia dentro dos campos de concentração com os judeus. Por outro lado, a gente não pode culpar o povo alemão. Porque o risco de ser levado para um campo desse era altíssimo. Eu posso amar um judeu, mas eu também amo minha vida, também amo minha família, e se eu for levado para um campo de concentração desse, é o meu fim. É melhor eu ficar calado e dizer sim, Senhor, e manter minha vida, do que eu levantar a voz contra o governo e ser preso, e ser levado, e perder minha vida, e perder meu filho, e perder minha esposa. E é essa política de medo, essa política de terror, que vai fazer com que o povo alemão fique calado diante das atrocidades cometidas na época do nazismo na Alemanha. Não pensem que o povo alemão não sabia, ou não pensem que o povo alemão concordava com o que estava acontecendo. Ele era apenas um refém desse Estado. Recentemente, desculpa novamente, mas é preciso falar, está tendo um rebuliço jurídico de pessoas sendo processadas porque estão chamando o presidente de genocida. Isso vai fazer com que outras pessoas se calem, com medo de serem processadas. Esse é o medo, esse é o terror. Porque vai ser a máquina do Estado contra o indivíduo, que mal ganha um salário mínimo. Como é que ele vai se defender contra um Estado inteiro? Contra um presidente da República? Ele não vai se defender, ele vai ser preso, ele vai perder o pouco que ele tem. Então, se você via alguém chamando o presidente de genocida e hoje não ver mais, não é porque ele
concorda que o presidente não é. Ele simplesmente tem medo do que pode acontecer com ele. Tudo isso nos leva a fazer toda uma reflexão política social sobre passado e presente. Para finalizar nossa aula, temos o processo militarista e expansionista, o espaço vital, Lebensraum, o processo de remilitarização, a quebra do Tratado de Versalhes com a reocupação das fronteiras, inclusive contra a França, a revitalização da indústria bélica e o processo de anexação de outras regiões. Em destaque, a Áustria, a intervenção na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, a implantação do franquismo na Espanha, a implantação desse regime totalitário em Portugal com o salazarismo, a anexação dos Sudetos, até que finalmente a anexação da Polônia. E quando a anexação da Polônia acontece, estamos diante da Segunda Guerra Mundial.